É com prazer que vamos dar início à palestra do Grupo de Líderes Empresariais do Rio Grande do Sul, LIDE-RS. O encontro de hoje é um convite muito especial ao senador do Rio Grande do Sul, Pedro Simon, para dividir conosco sua experiência na vida pública e privada, além de compartilhar sua visão sobre o cenário do Estado. Passamos a palavra a Paulo Hatke, presidente do LIDE Rio Grande do Sul, a quem peço uma salva de palmas. Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Agradeço a todos pela presença em mais um dos nossos encontros. Cumprimento especial ao ilustríssimo senador Pedro Simon, cumprimentando também as demais autoridades e presentes. Damos as boas-vindas às empresas filiadas recentemente, Nelson Williams Advogados Associados, Killing S.A. E também as nossas renovações, como Curotel, Inovative, Celulose Irani, Frasli, Oracle e CIEA. Agradecimento muito especial ao apoio institucional do CIEA. Nosso agradecimento ao nosso fornecedor oficial, Comunica Sul, e assim como nossa competente equipe do LIDE do Rio Grande do Sul. Obrigado também pela importante presença dos membros do nosso comitê de gestão. Diante da crise que afeta o cenário econômico e fragiliza as nossas estruturas sociais, a discussão sobre a ética e eficiência de gestão tem ganhado cada vez mais espaço nos processos que envolvem decisões estratégicas nas organizações. Considerando esses desafios, o LIDE do Rio Grande do Sul oferece a seus filiados uma série de eventos com o objetivo de promover e incentivar espaços de discussão sobre temas de interesse nacional e de fortalecer a governança corporativa. Para mediar esses encontros, o LIDE traz ao Estado expoentes do meio político e empresarial para falarem sobre os princípios democráticos e a eficiência de gestão nos setores público e privado, bem como atualizar e aperfeiçoar o conhecimento empresarial. Contamos hoje com a presença ilustríssima para enriquecer o nosso debate com o senador Pedro Simon. Então, sem mais delongas, eu chamo para o debate, para a nossa palestra sobre a ética nas relações público e privada, o nosso ilustríssimo senador Pedro Simon. Uma salva de palmas, por favor. Prezado presidente da LIDE, Paulo Hatke, prezados dirigentes, prezados empresários, meu amigo e antigo colaborador Vieira da Cunha, não sei como é que eu falo, ilustre deputado, mas prefiro meu querido filho Pedro, meu querido filho Tiago, meus amigos. Nessa conversa nossa informal, eu diria apenas o seguinte. Hoje, casualmente, essa crise que vem se desenrolando no nosso país atinge um momento muito importante. Quando se fala em ética, quando se fala em moral, quando se fala em administração pública, é o discurso rotineiro de todo político e é o discurso rotineiro de todo homem público e de todo cidadão. Mas o Brasil, ao longo do tempo, teve uma gravidade muito grande que se chama: o Brasil foi o país da impunidade. O país onde se reconhece
que a administração funciona, as coisas andam. Mas a seriedade na coisa pública é algo que fica a desejar. Se nós olharmos para vários países do mundo, nós verificamos que a legislação desses países existe para ser cumprida. Se nós olharmos para o Brasil, nós verificamos que muitas vezes a legislação existe e se sabe que se cria e se vota sabendo que não tem condições de serem cumpridas. No Brasil, ao longo do tempo, passou a ser conhecido como o país da impunidade. O Brasil é um país onde o pobre, o humilde, o negro, esse encontra cadeia fácil. Às vezes não passa pelo juiz, geralmente até nem passa pelo juiz. Passa pelo delegado e do delegado ele já vai para a cadeia. Mas alguém que é importante, um deputado, um senador, um ministro, um dono de banco, um grande empresário, esse não conhece a cadeia. Este pratica os atos, as manchetes noticiam os escândalos ao longo da história, eles vêm sendo noticiados. Escândalos até alguns exagerados pela mídia, quando atrás do fato existe o desejo de golpear o governo, de derrubar o governo. Então são manchetes escandalosas, jornais, um atrás dos outros. Muda inclusive o governo e não acontece nada. Esta é a tradição do Brasil. Esta é a história do Brasil. Desde a proclamação da República, onde não era nem para ser proclamada a República, era para um ato de protesto contra o ministério, o gabinete que queriam derrubar, e terminaram derrubando Dom Pedro II. E de lá para cá as coisas foram nesse sentido. É por isso que eu digo, e eu venho insistindo muito, que o Brasil vive hoje um momento diferente, um momento que nós precisamos aproveitá-lo. É que desta vez as coisas não estão ficando nas aparências, as coisas não estão sendo feitas de mentirinha, as coisas estão sendo apuradas e estão sendo verificadas. As coisas que aconteceram, primeiro no Mensalão e agora na Petrobras, não só foram fatos de uma gravidade imensa, eu diria incomensurável, nada apareceu de concreto. Se eu disser para os senhores que o Congresso fez um impeachment do Collor, e o que se encontrou de concreto na hora da cassação do mandato do Collor foi o fato de ele, as contas da família dele, da Casa da Dinda, a célebre Casa da Dinda, que ele fez reforma para transformar numa espécie de castelo, com águas e flutuantes e tudo mais, foram pagas com cheques feitos pelo PC Farias, que era o tesoureiro da campanha, e com dinheiro de sobras de campanha. A não ser os cheques que o motorista do PC Farias, à disposição da primeira-dama, pagava das contas da primeira-dama, joia aqui, sei lá mais o que lá. E um carro, Elba, uma caminhonete Elba, que foi comprado com cheque frontal, também do PC Farias. Esses fatos determinaram a cassação do senhor Collor. Se vocês verem agora por que ele está sendo processado, só o carro Rolls Royce é 2 milhões e não sei quantos que saem, mas os 40 milhões que ele ganhou de uma vez só. Nós estamos verificando que agora as coisas realmente adquiriram uma realidade dura. Nós encontramos, em primeiro lugar, a mentalidade do Supremo, onde a figura de um juiz, presidente, primeiro negro, primeiro membro do Supremo, presidente, o senhor Joaquim, a personalidade dele, a firmeza dele, fez com que acontecesse o que ninguém acreditava. Eu tenho vários livros publicados exatamente sob o título Ética, Moral, Ficha Limpa, Fim, Basta de Corrupção. Eu era
eu era uma figura ridicularizada pela imprensa. O pessoal, os jornalistas me respeitavam, me diziam, senador Simão é uma pessoa, ele tem boas intenções, ele tem bons projetos, mas é um ingênuo, é um Dom Quixote, ele acha que isso vai dar, ele acha que vai concluir, que vai tipo, não vai acontecer nada. Se o Supremo nunca condenou ninguém, nos 8 anos do Fernando Henrique, tinha um procurador da República que chamava o senhor Brindeiro, que era chamado de engavetador da República, porque todos os processos ele deixou na gaveta. Nem denunciou, nem pediu para arquivar, nem baixou em diligência, deixou na gaveta. Então, se pensou que continuaria sendo isso. E não sei porquê, sinceramente não sei porquê, mas acho que a sociedade cansou. De repente, os jovens começaram a se mobilizar e o debate começou a aparecer. As coisas cresceram, evoluíram, e justiça seja feita, adquirindo uma proporcionalidade de escândalo, de exagerada dose de roubo, que eu tenho dito que o processo da cassação do presidente Collor, se nós fôssemos olhar hoje, nós devíamos mandar para julgado de pequenas causas, porque é uma coisa praticamente insignificante. Agora, a movimentação popular, a OAB, a CNBB e várias entidades fizeram um grande trabalho, colheram inclusive assinaturas, 1.500.000 assinaturas para um projeto chamado de Ficha Limpa. Foi um projeto muito debatido, muito discutido, e que 99% se dizia que era um desses projetos que jamais seria aprovado. Eu e outros senadores e deputados tivemos vários projetos desse sentido. Nunca conseguiu passar. Essa movimentação da sociedade, não só foram 1.500.000 assinaturas, mas os jovens foram para a rua e foram debatendo. Não foram... claro que teve um grupo que se meteu no meio, cara pintada, quebrando, querendo fazer tumulto, mas os jovens... E hoje tem um fator novo, que são essas redes sociais, que inclusive consegue atravessar as grandes mídias, das grandes imprensas, que são nas mãos de alguns, e consegue fazer com que os jovens e o povo se comuniquem e marquem reuniões e tenham ideias. A movimentação feita em cima do Mensalão, que lotou o palácio, a esplanada dos ministérios, o Congresso Nacional e o Supremo, e aconteceu o que não se imaginava. Foram condenados. Foi para a cadeia o chefe da Casa Civil, o todo-poderoso, considerado primeiro-ministro, o senhor Zé Dirceu. Foi para a cadeia o presidente da Câmara. Foi para a cadeia o presidente do PT. Foi para a cadeia o líder do PT. Foi para a cadeia um dono de banco. Foram para a cadeia empresários, gente da maior importância e do maior significado. Isso criou um impacto nacional, porque, na verdade, significa algo de importante. Os Estados Unidos é um país que a lei é cumprida, mas a gente vê muitas e muitas vezes gente muito importante que termina na cadeia. Na Europa acontece isso, a Operação Mãos Limpas, feita na Itália, 3 primeiros-ministros se suicidaram, 2 foram para a cadeia, o presidente da Fiat foi para a cadeia. Então, é algo que faz com que as pessoas entendam que a lei existe para todos, e não apenas para quem rouba galinha, não apenas para determinadas pessoas da classe humilde. Esse impacto aconteceu. A sociedade começou a debater, começou a discutir. E apareceu, então, uma outra tese que foi chamada o processo das mãos limpas. O projeto das mãos limpas também foi um projeto popular, que a sociedade também buscou essas assinaturas. Ninguém achava que ia passar. Porque a grande diferença, convém que se esclareça, entre o Brasil e os outros países, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Inglaterra, França, todos esses outros países, todos eles, como nós, têm uma legislação penal,
que pune o roubo, que pune a falcatrua, que pune o homem público, ou seja quem for, que comete o ilícito. Mas lá a legislação é para valer, é para ser cumprida. No Brasil, a rigor, a legislação é igual. A justiça funciona, tem o juiz recorre para a junta recorre para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça recorre para o Tribunal Superior, vai para o Supremo. Lá é assim e aqui é. Então, por que lá o cidadão vai para a cadeia? 3 primeiros-ministros do Japão se suicidaram de vergonha, não é de ir para a cadeia, de ser demitido e condenado por ladrão. Por que acontecem essas coisas lá e aqui não acontece? Porque lá o processo anda. Lá não fica na gaveta do procurador. Lá não fica na mão do cidadão. Lá o cidadão é processado pelo juiz, é condenado. Recorre para a primeira instância superior. É condenado a segunda vez? É condenado. Vai para a cadeia. Paga o que está devendo. Perde o mandato se ele tem mandato. Continua recorrendo. Ele continua recorrendo. Só que no Brasil é o contrário. Ele é condenado a primeira vez. Recorre para a segunda. É condenado na segunda. Recorre para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta. Esse processo. E todo o ladrão importante que pega um advogado, ele não pega um advogado competente, capaz para absolver. Ele pega um advogado competente, capaz, para empurrar o processo com a barriga, para levar adiante. Inventa uma coisa aqui, inventa uma testemunha lá na Europa que tem que ser ouvida, inventa que faltou uma assinatura que não sei o quê, e o processo vai andando. E diz no Brasil, ele só pode ser condenado, você pode ser preso quando for condenado em última instância, quando não tem mais para quem recorrer. Então nós temos, vamos falar aqui com toda clareza, até meu amigo, gosto dele, o governador Maluf, mas já foi condenado 30, 40, 50 vezes, uma série enorme de processos, mas nunca em última instância. Sempre 4, 5 anos depois, esgotou o prazo, arquiva-se. Esse está arquivado. Isso é que o projeto do Ficha Limpa está mudando. Isso é que faz com que essas pessoas que estão na cadeia, cá entre nós, nunca podíamos imaginar, os magnatas da grande indústria, os homens poderosos que hoje são essas grandes empreiteiras, que são grandes empreiteiras, se tu vai olhar a Petrobras, são as empreiteiras. Você vai olhar as hidrelétricas, são as mesmas empreiteiras. Você vai olhar as estradas, são as mesmas empreiteiras. Todas as construções são esses grupos. Então, são grupos que estão acima do bem e do mal. Pessoas espetacularmente importantes estão na cadeia. Quem é que ia imaginar que o presidente da Odebrecht, uma família respeitada, poderosa, com credenciais, etc., está na cadeia? Eu não estou dizendo isso, você pode imaginar, dizendo, esse Simão está contente, ele é mau, ele gosta de ver a maldade. Eu digo isso com pesar, mas com respeito, pela importância do fato. Então o processo está andando correndo. Todo mundo está querendo provar, por quê? Querem sair da cadeia. Então, o fato não é empurrar, é provar. A defesa está correndo, está cobrando, para que chegue à conclusão. Então, apareceu um fato novo, que é algo que a gente nunca tinha conhecido na vida. A delação premiada. Então, pega o grande vigarista, e esse vigarista conta tudo que ele sabe, para diminuir a pena dele. E para diminuir a pena dele, ele conta aquilo que, se ele não contar, a gente nunca vai ficar sabendo. Aí ele conta, e o fulano também conta, e hoje as coisas estão aparecendo praticamente no seu contexto geral das coisas que estão aparecendo. Deus me perdoe, mas hoje a revista da Rede Globo hoje publica a figura do Lula, que teria gravações, inclusive no empréstimo do BNDE, a construção do porto em Cuba. Então, eu acho, meus irmãos, que nós vivemos uma hora importante hoje, e esse assunto tem que ser esclarecido, para nós realmente fazermos desse assunto o sepulcro de uma velha
de anos e anos de absurdo e marchamos para construir um novo Brasil. Eu acho que o que está acontecendo é isso. Convém que se diga aqui como é que isso aconteceu. Olha, o mundo inteiro, as manchetes de tudo que é lugar, ficam boquiabertos. Criaram um clube. O nome era esse, clube. Os grandes empreiteiros estavam nesse clube. E aí foi o mal. O governo, Petrobras, que era um órgão técnico, que teve grande desenvolvimento, a Petrobras adquiriu prestígio e credibilidade internacional quando ela fez os estudos das águas profundas e era, durante muito tempo, ridicularizada, petróleo a 7 quilômetros de profundidade. Primeiro, encontrar. E segundo, como é que vai tirar? Pois ela provou a tecnologia que era possível encontrar e tirar. Então, ela estava no auge do prestígio. Petróleo, águas profundas, o etanol, que nós buscamos no milho, na cana-de-açúcar, um suprimento necessário para produzir o álcool, estava no auge do prestígio. Lembra que o Lula e todos nós falávamos na época que o Brasil passava a fazer parte das empresas mundiais fornecedoras de petróleo. De repente acontece. Acontece o quê? Nomearam para a direção dessas empresas pessoas, não empresários, não engenheiros, não técnicos, mas gente, os partidos sindicatos, MDB, PDT, PT, PP, não sei o quê, e indicaram gente, não se cobrou, né? Mas qual é a tua biografia, qual é a tua história, qual é a tua capacidade, qual é a tua competência sobre a matéria? Indicaram para fazer negócio. E essas pessoas fizeram um clube com os representantes das grandes empreiteiras. Então o clube estava formado aqui. E aí a Petrobras, uma hora a Petrobras, outra hora a hidrelétrica, outra hora as estradas. Por razão, quais são as obras que a Petrobras vai fazer? São essas aqui. Então eles recebiam assim, o Porto de Rio Grande. O Porto de Rio Grande quem vai fazer é a empreiteira A. Então está claro, a empreiteira A entra com a proposta mais barata. Todas as outras entram com a proposta mais em cima. É claro que entra com a proposta mais barata e depois tiveram os aditivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que foi lá para cima. A Persília de Abreu Lima, lá em Pernambuco, calculada em 7, já está em 21. A empresa B é tal. Então, ele dividiu e faziam, certo? E faziam a distribuição do dinheiro. Esse era o clube que funcionava. E é assim que exigia. E é assim que era feita a coisa. Por isso que adquiriu essa proporção. A impunidade fizeram com que ele exagerasse na proporção do roubo. Exageraram de tal maneira que estourou. E hoje, um juiz fantástico, que é o juiz Moro, uma grande competência, homem de dignidade, homem correto, tanto que, em primeiro lugar, quem está na vitrine, pode ser jogador de futebol, pode ser presidente, pode ser deputado, pode ser um grande empresário. Quem está num assunto que o coloca na vitrine, rádio, televisão, ele termina se perdendo. Ele termina falando demais, prejudicando a causa dele. E esse Moro entendeu que fazer o trabalho dele tinha que ficar com a boca fechada. Não dá entrevista, não fala, não conta nada. Os caras vão atrás dele e não diz absolutamente nada. Só executa as partes que foram feitas. E faz com tanta competência que as defesas entram no Supremo, e até agora não conseguiram mudar uma decisão dele. Inclusive o homem da Odebrecht, que é um importante, um homem tremendo, e está preso. E não conseguiram tirá-lo de lá. A situação está nesse pé, nessa situação, onde a gente espera duas coisas. Repito, o projeto das mãos limpas foi aprovado, já é lei, e há todo um sentido de aproveitar este momento
primeiro lugar, vai acontecer. O Brasil vai ter uma realidade. A partir de agora, eu, Pedro Simon, agora, eu sempre fui conhecido pelo meu nome, agora me apelidaram de senador, e eu sou apelido. O senador que fala é apelido, mas tive 32 anos, mas é apelido. Eu asseguro que se nós levarmos esse momento adiante, ele será um momento onde nós atingimos o fundo do poço das coisas erradas, mas pode sair uma grande realidade. Nós podemos, nesse momento, eu acho, Deus me ajude, por amor de Deus, que a sociedade se entenda e que a nível nacional a gente se entenda de que nós temos que fazer uma legislação onde a ética esteja em primeiro lugar. Não pode. O Brasil afundou, foi caindo, foi caindo. No momento em que o Brasil nunca teve grandes partidos, nunca teve uma democracia consolidada, o Congresso nunca teve muita força, nem muito poder. Mas, ultimamente, isso foi decaindo. Os partidos foram se esvaziando, foram perdendo credibilidade. E o governo, para compor a maioria, para poder governar, para poder aprovar os seus projetos, fez o que se chama o troca-troca, toma lá da cá. Então, o governo dava as emendas para os deputados, cada deputado tinha 10 milhões de emenda, que dava uma pontezinha para a estrada tal, um colégio na estrada tal, um negócio na estrada tal. Ele botava no orçamento. Mas passei para o governo cumprir, era o troca-troca. Tu vota comigo e tu tem a tua emenda. Então, eu estou lá com 10 milhões de emenda no orçamento, a minha zona lá que eu preciso pegar meus votos está ali esperando, vão lá, o prefeito vai lá no ministério, e o ministério diz, depende do teu deputado, vai lá falar com o teu deputado. Ele vai lá falar com o deputado, e o deputado diz, não, tu vota isso aqui e tu ganha. Então, é corrupção dos dois lados. Quer dizer, o deputado, se vendeu, mas alguém comprou. Quer dizer, isso eu quero dizer. E nessa jogada, com o clube que se formou, era triangular. Quer dizer, o clube, quando se organizava, quando dizia qual era a obra, onde ia ser, quanto é que ia ser, ele também ficava encarregado de fazer com que aquela obra que tinha sido aprovada e que ia ser realizada, passasse no Congresso. Para passar no Congresso, tinha que ter os votos. Então, entrava o percentual. Então, entrava o dinheiro para o deputado. Então, era a parte onde o deputado político tinha a sua vantagem. Então, roubava da Petrobras, ganhava a empresa com os aumentos das licitações, ganhava esses dirigentes. Tem um diretor, nem era diretor, acho que era gerente da Petrobras, Patrúculo, não sei o quê, que está devolvendo 80 milhões. Está devolvendo por conta própria 80 milhões. Está lá no exterior, eu me comprometo a devolver 80. O outro é mais de 120 milhões que está se comprometendo a devolver por conta própria. Agora, nesse acordo que estão tentando fazer, porque a pergunta que se faz é a seguinte, mas de repente que condena todas as empresas, fecha todas as empresas para o Brasil. Então, estão falando de uma forma, um contrato de leniência, onde a empresa é condenada, as pessoas vão para a cadeia, etc. e tal, mas fazem um acordo, um entendimento, através do qual eles devolvem o que foi roubado, mas com uma fiscalização direta, eles podem continuar a produzir. Essa coisa está sendo discutida e pode ser levada adiante. Mas eu creio que isto se decide a cada dia que passa. Acho que essa gente vai ser condenada. O que nós temos que fazer, o esforço, eu tenho andado pelo Brasil inteiro, embora 85 anos, não tenho cargo nenhum, nem ambição nenhuma, mas acho de minha obrigação. Inclusive, tive na lide de vocês, mas lá em Pernambuco, eles pararam o estádio, tinha uma montanha de gente lá, eles reuniram vários grupos e foi uma discussão interessante, inclusive em cima da morte do homenagem ao Campos.
estou fazendo esses debates conclamando a isso que eu chamo. Acho que nunca houve, eu nunca vi na história do Brasil uma chance igual a essa. Nós estamos passando o Brasil a limpo, as coisas estão acontecendo, ninguém... Porque geralmente tem, lá na época que mataram o Getúlio, Lacerda era o líder, era o Deus, era o anjo. Depois, na época da legalidade, Brizola era o Deus, era o anjo. Sempre tinha alguém assim. Hoje não tem ninguém. Hoje todo mundo está, eu digo, no seu lugar exato. Coisas certas e coisas erradas. Não dá para deixar de reconhecer que o Lula fez um governo voltado para o social. Isso é reconhecido, não tem dúvida nenhuma. Era reconhecido. Mas também o Lula não pode dizer que ele é o santo porque essas coisas aconteceram no governo dele. Não dá para dizer que o PSDB é oposição, então ele tem que bater, porque é isso e aquilo, porque no governo Fernando Henrique começaram a acontecer essas coisas. Houve a privatização da Vale do Rio Doce, que era uma empresa fantástica que não foi privatizada, foi doada com dinheiro do BNDES. Pode-se dizer que a reeleição, que foi o grande mal do governo Fernando Henrique, que a reeleição foi um fator, uma chaga que aconteceu, porque na reeleição, já imagina, principalmente um prefeito, ele é prefeito ali na cidade, está na prefeitura e é candidato à reeleição. E a máquina toda, em primeiro lugar, a administração vira uma anarquia, porque não é mais obra, é obra para ele ser reeleito. Quer dizer, nasceu no governo dele. Então, o PSDB também não tem nada de santo. Meu partido, a mesma coisa. O MDB foi um grande partido, na minha opinião, na hora da luta, da liberdade, das diretas já, do Luiz, Tancredo, Teotônio, Arraia. Mas hoje está aí nessa posição dúbia do lado de cá. Então, não tem ninguém, freira, que possa dizer eu é que tenho a verdade. Então, a gente pode assentar na mesa... e buscar o entendimento, e buscar uma fórmula no cartão. Daqui para diante vai ser assim. Uma coisa já está, volto a repetir, a ficha limpa já está certa. Não vai mais acontecer do cara ser processado e ficar anos a fio. Se ele é processado, é condenado num dia, 2, 3 meses depois é condenado a segunda vez, se é condenado vai para a cadeia. Isso já vai mudar profundamente. Agora, nós temos que mudar algumas outras questões. Temos que mudar a parte ética, temos que ver um novo pacto federativo. Nós vivemos hoje um regime onde o coitado do município, o Estado e o país é ficção. O que existe é o município. Tu nasce no município, tu mora no município, teus ossos são no município, tua casa está no município, tua fábrica está no município, e o município recebe isso aqui. Quem cuida da segurança, da educação, da saúde, qualquer hora, em qualquer momento, o homem do município vai bater na porta do prefeito, na porta do vereador, pedindo. Ele tem que dar e não sabe como fazer. Tem uma lei que determina que quando é um remédio, um medicamento sério para uma doença grave e não tem no país, ele pode buscar no exterior. E, geralmente é caríssimo. E o cidadão não importa se é rico ou se é pobre, pode ser rico. O prefeito tem que dar o dinheiro para ele, ele tem que buscar no exterior. O prefeito diz, mas o que eu faço? Cara, são duas pessoas, é uma montanha de dinheiro que corresponde quase ao que eu gasto com os postos de saúde. Ou eu vou para a cadeia, porque não dou dinheiro para eles, ou me apedrejam porque eu fecho os postos de saúde. Então, a legislação, por exemplo, de educação, na hora de executar, está no município. A segurança, na hora de fazer, está no município. Agora, a segurança estadual não é municipal. Então, valorizar o município, aumentar as verbas do município, terminar com essa história. Um prefeito, para ser um bom prefeito, ele, dos 4 anos, 1 ano, ele passa em Brasília. Porque se ele não vai lá buscar, não adianta nada. Ele tem que pegar o dinheiro. Para pegar o dinheiro, ele ir de lá, bater na porta. Então, uma legislação onde dê um novo pacto social, onde dê ao município que é, dê ao Estado que é e dê à União que é, uma reformulação da realidade dos Estados. Nós, no Rio Grande do Sul, vocês estão aí, o Sartório, mas o Sartório pegou uma bomba na mão, e essa bomba vem vindo, e chegou no momento que é isso aí que está. O que ele fez é o que ninguém faria, normal é não fazer. O cara entra, vai pagando, vai deixando, vai empurrando para ver o que acontece. E diz, não,
Primeiro dia, não tem dinheiro, não pago. Segundo mês, pago, mas não pago 260 milhões por mês nós temos que pagar de juros da dívida para o governo federal. Não pagou, no mesmo dia trancaram. Nós não podemos pagar uma Guaraná, o Estado não tinha, porque a União tinha trancado. O Estado tinha uma dívida de... Quanto era, Tiago? Não, quanto era... Não, a dívida que nós fizemos. Nós contraímos 9,7. Pagamos 22 e tivemos 50. Nós fizemos uma dívida de 9,7 bilhões. Era a dívida do Rio Grande do Sul. Pagou 22 bilhões. 22 bilhões nós já pagamos pelos 9. E devemos 47. Mas isso, qualquer banco do mundo que fizesse isso, a gente botar na cadeia por ladrão. É o governo federal que está fazendo isso. E não admite mudar. Então ele está pisando em cima de nós. Ele está pisando em cima do Rio Grande do Sul de uma maneira brutal. O Rio Grande do Sul é um grande exportador. São Paulo é muito mais exportador do que nós, mas São Paulo é exportador e importador. E a nossa conta de exportação era 1 bilhão. Nós ganhávamos, por mês deles, 1 bilhão. Terminaram com a exportação, a Lei Candir. Eu votei contra. Ah, mas está escrito que na Lei Candir, o Estado, a União compensará com o Estado diminuir. Pagou coisa nenhuma. 1 bilhão por mês nós temos. 1 bilhão por mês. O Rio Grande do Sul lutou para brigar, para ter o polo petroquímico. O governo federal dizia que não. Por que o polo petroquímico? O Rio Grande do Sul não tem petróleo, o Rio Grande do Sul não tem empresas de aço, coisa nenhuma, não precisava de polo petroquímico. O governo do Estado, justiça seja feita, por conta dele, lutou para ter o polo, mas para levar a questão consolidada, fez o que era mais importante. Fez toda a infraestrutura do polo. Construiu por conta própria a infraestrutura do polo. Quer dizer, gastou 1,5 bilhão. Foi considerada na época, porque naquela época, quando nós fizemos nosso polo, até porque nós tínhamos um negócio da Borregar aqui, e o Correio do Povo, o dono do Correio era atingido, porque morava ali do lado da Guaíba, então era uma desgraça. Então a cobrança foi enorme. Foi considerada a infraestrutura de combate à poluição mais moderna do mundo, é do nosso polo petroquímico. Fizemos, lutamos, o polo veio para cá. Veio para cá. Tudo bem. O governo federal vendeu o polo. Vendeu o polo. Se vendeu o polo, deu nosso 1,5 bilhão. Nós não cobramos nada porque era federal. Agora, federal vendeu, pegou o dinheiro, nos desse o nosso 1,5 bilhão. E assim tem uma série de fatos. Uma coisa, por exemplo, que o Rio Grande do Sul... O Rio Grande do Sul tem um lugar na história do Brasil. Foram 1 milhão e tantos de brasileiros gaúchos que saíram do Rio Grande do Sul. Mas saíram do Rio Grande do Sul não para mendigar, não para criar problema. Saíram do Rio Grande do Sul, venderam as suas terras, venderam os 30, 40, 50 hectares lá em Três Passos, venderam as suas propriedades, pegaram tudo e foram primeiro em Santa Catarina, depois para o Paraná, depois para Mato Grosso do Sul, depois para Mato Grosso do Norte, depois para Goiás, depois para Tocantins, depois para Bahia, depois para Amazonas, depois do Pará e agora estão lá no Acre. E essa gente é que fez o mapa agrícola do Brasil. Esse superávit primário que o Brasil tem, que sustenta o Brasil, são os gaúchos que fizeram nessa região. Tem mais CTG lá do que aqui. Os gaúchos lá são tão apaixonados, mais do que nós do que aqui. Eu tenho ido, tenho visitado, tenho andado. É impressionante a emoção daquela gente. Lá eles usam o chimarrão, lá eles usam a nossa bandeira, lá eles cantam o nosso hino, lá eles têm o CTG, lá eles comem o nosso churrasco. Lá, eu há tempo estou suspenso, mas sempre nunca caí. Não, fica tranquilo. Essa gente espetacular, essa gente foi. Você vai ter Três Passos, há 30 anos Três Passos tinha 30 mil habitantes. Hoje tem 17. 13 mil foram para lá. E Deus me perdoe, mas eu digo isso. Os que tinham garra, os que tinham vontade, os que tinham disposição de luta, foram. Os velhos ficaram e os acomodados ficaram. Esse é o problema. O problema do Rio Grande do Sul, durante 70 anos,
Metade do exército brasileiro teve ali na fronteira com a Argentina. Você vai a Alegrete, tem 4 quartéis. Você vai a Santiago, tem 4 quartéis. Tu vai em São Borja, tem 3 quartéis. Metade do exército ali. Porque era inevitável uma guerra do Brasil com a Argentina, diziam eles. O trem na Argentina é bitola larga. O trem do Rio de Vacaria para cima no Brasil é bitola larga, no Rio Grande do Sul é bitola estreita. Para quando os argentinos invadissem, não entrassem dentro do Brasil. E naquela zona da fronteira foi proibido, anos a fio, fazer uma indústria. Então, a Uruguaiana foi a maior produtora de lã do mundo, de lã de ovelha. A lã ia para São Paulo pagando o frete da sujeira. Lá em São Paulo, nem um lavatório para lavar lã aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, eles deixavam. Então, tem uma série de fatos. Eu, quando passei pelo governo, lutei para a questão do Mercosul, para a integração. Porque se nós olharmos o mapa, você vê que o Porto Alegre é o centro entre São Paulo e Buenos Aires. E é o centro entre Santiago do Chile e Belo Horizonte. Então, tem todas as condições de ser um polo de desenvolvimento nessas condições. No entanto, não tem. Falta da nossa parte o diálogo do entendimento. Grenal é Grenal. Mas nós não podemos transformar a vida num Grenal. Quer dizer, é governo, é oposição, é oposição. Eu acho que isso que acontece no Nordeste, que acontece em São Paulo, os outros estados que têm um problema local, eles estão unidos. Eu me lembro do tempo que o Maluf era governador, todo mundo tinha horror dele, mas aparecia um projeto, está lá no Congresso de votação, na Câmara, um projeto a favor de São Paulo. O doutor Ulisses, nós estávamos na reunião da executiva do MDB, suspendia tudo e saía correndo para votar. Era a favor do Maluf, mas era São Paulo. Nós não tem isso. Nós, se é um cara, se está um governo aqui, o projeto é lá, a gente fecha um olho. Eu tinha muito para falar, mas vou parar antes que me peço. Valeu. Gostaria agora, então, de saber a disponibilidade do senador de responder algumas perguntas de nossos convidados. Ok. Acho que não dá tempo de todas, mas eu dei uma filtrada aqui, não desprestigiando ninguém. Algumas coisas, senador, que até o senhor colocou muito bem sobre esse momento importantíssimo que o Brasil passa agora, um momento de crise, mas muito mais de transformação, muito mais de mudança. O Irineu Cassel pergunta aqui, essa pressão do povo nas ruas e nas mídias sociais conseguirá purgar, ele usa o termo, nossas instituições arcaicas e os feudos políticos? O Brasil tem futuro? O senhor comentou já. Que tem futuro, eu não tenho nenhuma dúvida. O Brasil é um país que tem seu lugar dentro da universalidade. O tamanho do Brasil, o país que tem a maior reserva de águas, de água doce do mundo, num mundo onde a água doce cada vez é mais rara. Um país que tem as maiores reservas de terras agricultáveis do mundo. Um país que tem as maiores reservas florestais do mundo. Tem todas as condições para ser um grande país. Eu aconselharia a ler um livro de Darcy Ribeiro que se chama O Povo Brasileiro. Ele faz uma análise muito profunda, mostrando a beleza e a profundeza do povo brasileiro. Apenas dizendo que, ao contrário de outros lugares, o povo brasileiro é um povo que ainda está em formação. É o europeu, o português, é o índio, é o negro, é o italiano, é o alemão, é o japonês, é o árabe, é o judeu. Isso que lá nos Estados Unidos formam uns núcleos separados, os negros estão lá no ar a vida inteira, os negros. Os chineses têm a cidade que é só deles, os japoneses é deles, o judeu é só deles, os árabes só deles, não se misturam. No Brasil está havendo a mistura. E está havendo a formação de um povo que aos poucos vai se formando. Eu acredito nesse futuro. E eu acredito com toda sinceridade que se nós pegarmos no âmago, que é para ser governo tem que ser sério, tem que ser responsável. Se é responsável, aplauso. Se comete erro, cai fora. Se é crime, vai para a cadeia. Esse é o primeiro item.
Em cima disso vem as reformas. Reforma das estruturas. Nós não podemos ter 30 partidos políticos. Isso desmoraliza, ridiculariza, partido não tem significado nenhum. Nós não podemos ter um governo com 40 ministérios. Nós não podemos ter... Você vai na França, é parlamentarismo. Na Inglaterra, é parlamentarismo. Você vai nesses países, mesmo nos Estados Unidos, que é presidencialismo, muda o governo, sai o Partido Democrata, entra o Partido Republicano, muda as estruturas, os chefes, os comandos. O ministério, o resto fica igual. O resto é funcionário do Estado, não é funcionário de partido. No Brasil, muda o governo, muda todo mundo. Sai dezenas, centenas e centenas de pessoas que não tem lógica. Quer dizer, na Petrobras, então, é um caso que foi o que fizeram. Antes não acontecia isso. Antes, justiça seja feita. Mesmo na Revolução, na ditadura, a Petrobras tinha uma estabilidade na administração. Quer dizer, eram os técnicos que se formavam, que estavam ali. Petrobras, os caras da Petrobras são pessoas apaixonadas, porque como não era, ninguém acreditava, não era para dar certo, e eles acreditavam que dava certo, eles lutavam, eles têm paixão pela Petrobras. Então lá aqueles funcionários a vida inteira, de repente saem eles para botar Essas coisas serão etapas a serem feitas. Agora, a primeira, eu ponho a minha mão no fogo, é punir o mensalão, punir o problema da Petrobras e a determinação de que o novo governo, seja quem for, aliás, já está acontecendo isso. Então, veja como é um fato novo. A Dilma nomeou o que era ministro das comunicações do governo, do ministro do desenvolvimento do Lula, ministro das comunicações do governo dela. Ela nomeou agora para um cargo de maior importância. Apareceu o nome dele na denúncia de um delator. Ela comunicou que ele não vai mais ser. Ela saiu fora para esperar o resultado. Veja que já é um caminho, é uma demonstração positiva e concreta de que as coisas vão ser feitas. Quer dizer, isso devia ser feito lá desde o início, mas não foi. Mas agora está. Ela adotou e eu quero cumprimentar, porque já é uma coisa positiva que mostra que esse é o caminho. Uma última pergunta aqui para finalizarmos. Ética é uma questão mais de consciência? Sim. Mas é de consciência? Não, quando eu digo que quando nós dizemos que ela é de consciência, nós não queremos dizer que eu tenho a minha ética, você tem a tua, ele tem a dele. A ética é um princípio que nós todos, diante do contexto da sociedade, dentro do comportamento social, nos adaptamos e exercemos. Então, o guri que nasce, já com o pai e com a mãe, eles aprendem os princípios da seriedade, de ir para a escola, de estudarem, vão crescendo, vão aprendendo a respeitar as leis do trânsito, a obedecer na escola. Então, a ética ela vem vindo e vem nos acompanhando. E ela é fundamental, ela é básica e ela é coletiva. Não podemos imaginar uma sociedade completamente fora da realidade e alguém com uma ética querendo salvar o mundo. No Brasil, infelizmente, as nossas escolas já foram melhores. Eu vim, 70 anos atrás, de uma escola que era de manhã e de tarde. A escola ensinava e educava. Ensinava, sim, mas educava. Era até meio rígida, mas educava. Naquela época eu era estudante, não tinha televisão, almoçava com toda a família, o pai chegava, e primeiro que cortava a comida era ele, servia para a gente, e jantava com toda a família. E o mundo a gente sabia porque o pai contava, porque a gente falava. Eu costumei ir à missa, porque eu era um gurizinho meio... e para pagar
os pontos negativos, eu ia na missa e ganhava um boletim com o e pagava. E me habituei. Então, ali era a família, a igreja e a escola. Hoje, a escola se desvirtuou totalmente. Aquelas escolas católicas, maristas, jesuítas, vai ali no Rosário, tem 4 maristas, o resto é professor, leigo. As escolas clássicas do Estado, do governo, pega o Julinho, até 20 anos atrás a gente tinha orgulho disso. Eu me lembro quando eu era deputado, o deputado Flávio Ramos tinha formado no Julinho, e nós queríamos apresentar um projeto de lei que no Julinho, na escola, tinha que pagar, não, só podiam pessoas que ganhassem até tanto, filhos e tal, não podia. Ele disse, não, pode pedir metade do meu salário para o filho. O meu filho vai estudar no Julinho. Ninguém tira ele do Julinho. Que era estar lá e a importância que se dava. Hoje não tem mais isso. Então, a família, aconteceu uma coisa que tinha que acontecer. A mulher não podia ficar em casa. A mulher tinha que ocupar o seu espaço, e está ocupando hoje. Hoje, eu estava outro dia na formatura, na diplomação dos novos advogados na OAB, tinha 60% de homem e 40% de mulher. Até em concurso para delegado de polícia tem mais mulher que passa do que homem. Então elas estão ocupando o espaço dela. Mas tem um problema, né? A gente não se lembrou, não se colocou para ficar quem fica no lugar da mulher em casa. Que dê a creche, que dê a ocupação daquela criança que está ali, que precisa ter um cuidado. Esse é o problema. E o que é pior de tudo, do problema da escola, do problema da família, do problema da igreja. A igreja cada dia tem menor penetração, é algo que é espetacular, que é formidável, que é o avanço, e que é a televisão, que é ótimo, mas que essas novelas aí, o que tem de pior para a nossa gente. Eu me lembro, lá em Caxias, quando eu saí, numa região que estava lá, e que sempre a gente encerrava a campanha lá, na Vila Justina. Deixamos de uns 10 anos, aí disseram assim, não foram, eles não voltam em nós. Então fomos lá. Nas outras vezes a gente ia lá, era almoço da colônia. As mulheres, as garotas todas vestidas de roupa italiana ou de gaúcha, cantando músicas gauchescas, música italiana. 20 anos depois fomos lá, era tudo de minissaia. Não era almoço, era janta. E a música era aquela toda gritada, fechado lá num canto, luz negra. A televisão. Quer dizer, porque a televisão, antes da televisão, a moda diminuía a saia da mulher, diminuía isso aqui, em Paris, levava 10 anos para chegar no Rio de Janeiro. Agora é ao vivo. Então, fizeram uma novela da estilo Globo, lá de Copacabana, das coisas lá do Rio, e meus coloninhos lá do Rio Grande do Sul se adaptaram. A televisão fez a cultura. Fez a cultura. Senador, o nosso muito obrigado pelo seu brilho no debate. Muito obrigado.